Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é a irmã Gerlene, da cidade de Caldas Novas, Goiás. Hoje é dia 30/7/2020. Estarei passando mais alguns sonhos para os irmãos. Sonhei que nós estávamos em uma cidade. Essa cidade era como se fosse de um outro mundo. Era tudo moderno. As ruas eram largas, limpas. Não havia carros e nem motos, nada nos acostamentos. As lojas eram diferentes. As fachadas era quase tudo vidro, as construções. Alguns irmãos e eu fomos colocados em uma espécie de canoa. Éramos em 5 pessoas. Essa canoa estava em uma rua principal da cidade. Eu não via trilho. Eu não sei explicar o que fazia ela se mover conosco. Mas ela se movia em uma velocidade só, tanto para subir ruas elevadas como planas. Não mudava a velocidade. E não havia pessoas nas ruas. Conforme aquela canoa ia correndo nas ruas, nós vimos as pessoas pelas as vidraças das lojas. Mas elas não olhavam para nós, ninguém olhava para fora. Então só aí percebemos que nós estávamos sendo assistidos por um telão. Em todos os ambientes onde as pessoas estavam, tinha um telão. O horário que começou era mais ou menos às 17 horas. Era como se fosse um reality show. As roupas das pessoas eram diferentes. Usavam maquiagem pesadas, muito forte. Os penteados de cabelos extravagantes e cabelos coloridos. E também bebiam bebidas coloridas. Estavam todos sorrindo. E nós não sabíamos para onde estávamos sendo levados. Mas estávamos com medo com o final dessa corrida. Percebemos que estávamos sendo filmados quando nós saímos da cidade. Estávamos passando no meio de uma mata e já estava escurecendo. E na nossa frente havia um lago muito grande. Então eu falei com meu esposo para que nós nos jogássemos na mata antes de nós chegarmos ao nosso destino. E quando nós nos jogamos da canoa e caímos no chão, aquela canoa parou imediatamente e foram ligados uns refletores em nossa direção. E apareceu homens do meio da mata. Estavam camuflados. E alguém disse que nós tivemos sorte porque em alguns lugares eles haviam colocado minas. E então colocaram nós de volta à canoa e as luzes foram apagadas. Atravessamos o lago e entramos novamente na cidade. O medo que havia em mim era tão grande que parecia que o meu coração não iria suportar. Parecia que não tinha força em meu corpo. Eu pensava, o que poderá acontecer conosco? De repente nós entramos em uma rua que tinha algumas subidas e descidas. Às vezes nas subidas eu pensava o que poderá ter do outro lado. E ao descermos de uma dessas subidas, havia uma outra subida mais alta do que as outras que nós passamos. O meu coração começou a disparar. Eu senti que do outro lado havia algo, que já era o final da corrida. E quando nós chegamos no topo, aquela canoa não desceu. Ela saiu no ar. Ficou suspensa em um suporte que havia ali. Esse suporte era muito alto, parecido com esse suporte que existe em caminhões que carregam lixeiras. Com a velocidade que nós víamos, essa canoa foi encaixada nesse suporte e ela balançava como uma gangorra. E de repente apareceu por cima de nós lâminas, como disco de maquita. Alguns discos estavam em um braço mecânico por cima de nós. Esse braço fazia parte do suporte. Havia disco com dentes pequenos como de serrote, e outros lisos, e outros com dentes maiores. E os discos eram grandes. Tínhamos que ficarmos olhando para cima, porque o braço subia e descia. E todas as vezes que descia, ele vinha numa posição diferente. E nós tínhamos que nos livrarmos daqueles discos. E em cada disco havia um suporte que era ligado no braço maior. E então cada disco movimentava em direções diferentes. E teve um momento que o braço subiu
e ele veio com um disco girando, e nós agarravam uns nos outros, ajudávamos os outros a se esconder das lâminas. E uma daquelas lâminas girou ao contrário e cortou um dos nossos irmãos. A lâmina pegou ele na diagonal. Eu vi aquele irmão ser dividido e acordei. Quero dizer para os irmãos que esse sonho foi muito perturbador para mim. Eu quero vos deixar aqui na palavra do Senhor, em Mateus 24, versículo 8 e 9. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do passado um tempo. Tive um outro sonho. Sonhei que eu estava em um ônibus com um grupo de irmãos. Alguns ali eram conhecidos membros da mesma congregação. Estávamos em uma rodovia e fomos deixados em um conjunto de casas de tijolinho à vista. Foi-nos dito que as casas seriam nossas, e então cada um escolheu a sua casa. As casas eram mobiliadas, tinha roupas de cama, vasilhas, tinha tudo. O lugar era todo gramado, as casas não tinham muros. Eram tipo chalés no meio da mata. Saí para fora para ver se reconhecia aquele lugar. E então pude ver uma cidade muito longe. Era tão longe que víamos os prédios pequenos. Mas era uma cidade grande, cheia de prédios, parecia com Belo Horizonte. Nós não vimos ninguém. Todos estavam dentro de suas casas, a não ser 2 jovens que, quando nós chegamos, foram nos receber. Em uma dessas casas aonde nós fomos deixados, já havia um morador, um casal. Descobri que esse casal era de um outro grupo que passou por ali. Quando nós passamos para escolhermos a casa, pela janela vimos que aquele senhor estava cavando dentro da casa, fazendo buraco dentro do quarto, embaixo da cama. No princípio, eu não sabia o que estava acontecendo. Os irmãos ficaram curiosos, queriam saber o porquê aquele homem estava fazendo isso. Então, a senhora daquela casa permitiu que os irmãos entrassem, mas disfarçadamente, de um em um, de 2 em 2. O lugar era bonito, tudo verde, mas nós não víamos moradores. Ninguém saía para fora de suas casas, nem mesmo as crianças, a não ser os 2 jovens. Um morava nas casas mais abaixo, e o outro era o filho dessa irmã, a vizinha. Fiquei curiosa e resolvi também saber o porquê aquele senhor estava estragando o piso da casa. E em todas as casas o piso era de madeira. A casa que eu escolhi, a cozinha era separada da casa. E na cozinha o piso era queimado. E ao entrar naquela casa, descobri que aquele moço estava fazendo uma investigação. Ele tinha acabado de encontrar um objeto e não sei como explicar. Parecia como uma cápsula ou uma concha. Com muito sacrifício, usando umas ferramentas, ele conseguiu abri-la. E então descobrimos uma passagem secreta, e em todas as casas também tinham. Aquele homem estava exausto, cansado, tentando desvendar um mistério. E ele não tinha muito tempo. Eles não passaram nenhuma informação para nós do que estava acontecendo, porque nem eles mesmos sabiam, era só uma suspeita. E enquanto eu estava admirando aquele lugar, bem ao longe, apareceu um homem. Ele me chamou a atenção por andar rápido e as suas roupas. O horário era mais ou menos às 16 horas. E ele estava usando um roupão tipo de monges, com uma carapuça que tampava o seu rosto, e as mangas também não via as mãos, a cabeça inclinada para baixo. E ele foi subindo numa espécie de um altar, como uma rampa alta, e parecia que os seus pés não tocavam no chão, parecia que flutuavam por cima da grama. E então alguém tocou uma buzina, mas o som era diferente.
Era como o som de um berrante, mas ainda não era esse som. Foi tocado 3 vezes. Aí então eu vi as pessoas saírem para fora de suas casas. E quando foi tocada a terceira buzina, as pessoas ajoelhavam com o rosto em terra, onde estivessem. E então todos entraram de volta às suas casas. E o jovem que estava próximo de nós viu que nós não tínhamos ajoelhado. Bateu um desespero nele e ele dizia: por que vocês não ajoelharam? Por que vocês não ajoelharam? Era só para vocês terem ajoelhado. E com o medo e uma aflição que vimos em seu rosto, ele voltou correndo para sua casa. E veio em nossa direção os homens. Também vestiam o mesmo traje de roupa daquele homem. E eles andavam numa velocidade sobrenatural. E então eu vi que realmente eles não andavam, eles flutuavam. E antes que eles chegassem em minha casa, pedi para minha família que fechassem as portas da casa e fingirem que estávamos todos dormindo. E não deu tempo de também entrar para dentro da casa. Corri para a cozinha e me escondi. E então fiquei com medo de abrir a porta da cozinha e ir para dentro da casa. Com medo resolvi dormir lá mesmo. No outro dia cedo, ao entrar na casa, havia sangue pela casa. E um corpo de alguém da minha família caído de bruços. E em seu rosto, braço, estava arrancado pedaços. E tinha rastro de sangue como se tivesse puxado as pessoas para um certo lugar. Em toda a casa só existia esse corpo. O resto sumiu. Na hora lembrei da passagem que o vizinho tinha encontrado debaixo da cama. Todos que não prostraram diante aquele homem morreram. Até mesmo o vizinho que descobriu a passagem. Ele não sabia que o que salvou ele foi ele ter prostrado diante aquela coisa. E acordei. Quero dizer que a maioria dos meus sonhos é sobre perseguição aos cristãos.